6 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. O apóstolo João testemunhou que Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho gerado para sacrificar sua vida pela redenção do mundo. Mas quem é o mundo? Cristãos, crentes, católicos, protestantes? Não. O mundo inclui a todos. Homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, muçulmanos, hindus, pagãos, bons e maus. Pessoas más e boas. Todos podem participar da salvação de Jesus Cristo. No entanto, nem todos podem ser salvos. Na verdade, existem 6 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. Neste episódio, listarei as 6 categorias de pessoas que é impossível para Deus salvar. Alguns na lista podem surpreendê-lo, mas antes de continuar, nos ajude dando like neste vídeo e se inscrevendo neste canal. Ao fazer isso, você estará semeando neste ministério e com certeza será recompensado generosamente. Ok, agora vamos nos aprofundar em quais são os 6 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. Número 1. Os autossuficientes. Devemos nos separar dos pecadores e ser puros. A primeira categoria de pessoas que Deus não pode e não salvará são os autossuficientes. Você pode perguntar: o que significa ser autossuficiente? Ser autossuficiente é reivindicar a justiça através do trabalho pessoal em vez da graça de Jesus. Jesus explicou isso claramente na parábola do fariseu e do publicano. Na parábola, Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro um publicano. O fariseu ficou sozinho e orou: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, malfeitores, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuei 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que recebo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Digo a você que este homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os autossuficientes se deleitam na autoexaltação. Eles são orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Eles não podem ser salvos. Eles são aqueles a quem Jesus dirá no dia do julgamento: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Essas palavras, nunca vos conheci, representam rejeição divina e banimento no dia mais importante. Por favor, escute com atenção. Pare de confiar em suas obras como seu bilhete para a vida eterna. Em vez disso, coloque sua fé em Cristo Jesus, porque a graça dele é mais do que suficiente para garantir sua redenção. Observe a frase: confiavam em si mesmos como justos. Os fariseus não obedeciam à lei de Deus porque queriam, mas para manter uma imagem virtuosa aos olhos do mundo. Não era sobre Deus, era sobre eles. Essa é a essência da autossuficiência. Não se trata de Deus, é sobre o eu. Portanto, não há recompensa de vida eterna. Os fariseus nesta história são as pessoas que se elevaram acima do resto da sociedade porque pensam ser melhores do que todos os outros. Eles são julgadores e condenam tudo o que não aprovam. Se você discorda deles, eles te menosprezam, te zombam e te chamam de nomes na seção de comentários. Número 2. Os incrédulos. O motivo mais importante é que simplesmente não existem motivos para a existência de um Deus. A segunda categoria de pessoas que Deus não pode salvar são aqueles que se recusam a acreditar em Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não pode ser mais claro do que isso. Para garantir, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No entanto, muitos se recusam a acreditar mesmo depois de receberem repetidamente o conhecimento do Evangelho. Infelizmente, se você não acredita em Jesus Cristo, não será salvo. Não há outra maneira de alcançar a salvação. Nada mais pode salvar o homem além de Jesus Cristo. Nem mesmo a inteligência, poder, dinheiro, aparência ou qualquer outra coisa. Somos salvos pelo sangue de Jesus.
Sua morte na cruz foi suficiente para pagar pelos nossos pecados. Você foi redimido do pecado, mas também precisa aceitar Cristo para que a redenção se torne uma realidade em sua vida. Aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é a decisão mais importante que você tomará em sua vida. É a única maneira pela qual você será salvo. Número 3. Hipócritas. Deus não pode salvar os hipócritas. Quem é um hipócrita? A palavra hipócrita vem de uma palavra grega que significa ator. Um hipócrita é alguém que finge ser algo que não é para receber reconhecimento ou ganho. A hipocrisia é resultado do orgulho. Jesus mostrou sua desaprovação pelos hipócritas em Mateus 23:13, onde disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão prestes a entrar. Os hipócritas são enganadores. Por causa de suas ações, muitos candidatos em potencial para o céu acabarão no fogo do inferno. Eles se gabam de serem puros e justos, mas são viciados em mentiras, fornicação, glutonaria e ódio. Apesar de afirmarem lealdade, traem seus parceiros, são desleais com seus amigos. Eles adoram a Deus, mas é tudo para mostrar ao público. Número 4. Blasfemos. Jesus conquistou a morte porque conquistou o pecado. Isso está registrado em Mateus 12, onde diz: Por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Lá está, blasfemar ou falar contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Blasfemos não podem ser salvos porque não há redenção sem o perdão do pecado. Agora que sabemos disso, podemos perguntar o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. É crucial entender o verdadeiro significado de blasfemar ou falar contra o Espírito Santo. Isso significa que alguém que já falou contra o Espírito Santo está condenado à perdição eterna? A resposta é não. O pecado contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado, é um pecado intencional e deliberado de decidir nunca mais se arrepender depois de ter recebido o conhecimento da verdade e ter tido o Espírito de Deus agindo em sua vida, conforme Hebreus 10:26-27 aponta. Número 5. Os mortos. Deus não pode salvar os mortos. Em muitas sociedades, é costume as pessoas irem a pastores e padres para pedir orações pelos entes queridos falecidos. Eles dirão: Homem de Deus, por favor, ore por nossos queridos falecidos. Mas sinto dizer que não funciona assim. Uma vez que você faleceu, nem todas as orações dos santos vivos serão capazes de te salvar. Seu caminho para a vida eterna começa e termina aqui, enquanto você ainda está vivo. Já ouvi pessoas falarem do purgatório, aquele suposto reino intermediário entre o céu e a terra. Novamente, sinto dizer que o purgatório não existe. É apenas um arranjo fictício desejado que não está relacionado com a salvação. Agora, é o seu tempo de receber sua salvação enquanto você ainda respira. Número 6. Os apóstatas. Deus não pode salvar os apóstatas. A palavra apóstatas vem da palavra grega apostasia, que significa rebelião, abandono ou deserção de princípios arraigados. Um dos versículos mais esclarecedores do Novo Testamento é 2 Pedro 2:20-22. Ele diz: Se depois de terem escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos nelas e vencidos, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem atrás no conhecimento do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Os apóstatas são semelhantes aos blasfemos. São pessoas que recebem a graça e a paciência de Deus de maneira leviana. Aprendem a verdade sobre salvação e redenção,
fingem seguir em frente e depois abandonam a casa de Deus e voltam ao mundo. Eles voltam para suas vidas antigas, voltam ao pecado com alegria. Começam a contar piadas grosseiras sobre seus colegas cristãos enquanto usam o nome de Deus em vão. Alimentam-se e abraçam a natureza pecaminosa e insensível do mundo. Alguns apóstatas voltam para Cristo apenas para voltarem ao mundo de tempos em tempos. Outros aprendem a verdade, voltam ao pecado, mas nunca voltam a Deus. Em ambos os casos, eles se rebelam contra Deus, o abandonam e desertam do caminho da redenção que alcançaram apenas pela graça do Senhor Jesus. Se você fizer isso, Deus não pode te salvar. Esses são os 6 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. É importante notar que em todos esses casos são as pessoas que não querem ser salvas. Deus respeita o livre-arbítrio delas. Que nenhuma destas situações seja a nossa parte, em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com todos que você quer que sejam salvos por Jesus Cristo. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez. Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Amém.